estamos terminando hoje uma minissérie, 2 mensagens, onde nós estamos abordando o tempo de decisão. E é interessante porque no próximo domingo será retomado a série 10 Mandamentos. No entanto, é impressionante como Deus vai falando ao coração da gente, até mesmo quando temos 2 mensagens que estão em meio a uma série. E nós falamos abrimos domingo passado, falando sobre decisões que temos de tomar ainda neste mês. Próximo domingo, você e eu somos responsáveis em decidir pelo futuro do nosso país. Agora, cá para nós, se você tem acompanhado as discussões, os debates, tá ruim, né? Tá ruim. Para não falar que tá russo. Gente, quem é que está com a verdade? Alguma coisa está errada nisso tudo que está acontecendo, mas muita oração essa semana, sério, muita oração essa semana, para que a gente possa decidir corretamente. Temos decisões pessoais. Interessante como pessoas vieram conversar com a gente essa semana, algumas por e-mail, dizendo de decisões que precisavam ser tomadas. E a partir de domingo passado, essas decisões elas tiveram um compromisso maior. Nós temos membros da nossa comunidade que estão decidindo em relação à sua vida e o seu compromisso com esta comunidade. E os membros sabem do que eu estou falando, não vou ficar repetindo aqui. Isso é muito importante porque a liderança da igreja no próximo mês também tem o compromisso de ditar, de olhar para o próximo ano e decidir. E é interessante que a decisão da liderança do conselho da igreja no mês que vem vai ter como base a resposta de nossas decisões pessoais. Eu trouxe aqui 2 frases de um velho sábio. Sabe aqueles camaradas que nasceram para ser realmente filósofos, que têm palavras impressionantes e que marcam a gente? A primeira das frases é essa: com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Eu diria que quanto mais poder você tem, mais responsabilidade você terá. E isso acontece para qualquer um de nós, independente de onde nós estamos ou daquilo que estamos fazendo. Mas há uma outra frase desse velho sábio, é essa. Ele disse para seu sobrinho, inclusive, quando ele disse essa frase, e eu sei que muitos de vocês viram ele falando isso para o seu sobrinho, mas vocês se esqueceram. As decisões que você toma na sua juventude vão definir que tipo de homem ou mulher você será ou você vai ser. Essa frase foi de Ben Parker, tio do Peter Parker, o Homem-Aranha. Filme também é cultura. O cara falou isso. Ele falou. E são frases assim que têm um tom de verdade impressionante. Eu digo isso porque nas nossas decisões, todas elas vão trazer um eco na nossa história. As nossas decisões, elas não se diluem, mas elas se diluem e acabam se transformando em alguma coisa. É nesse sentido que quando você olha para a Bíblia, eu creio que a sabedoria divina, quando expressou e ensinou a cada um de nós através daquelas palavras inspiradas, elas sempre tentam trazer e extrair de nós algumas coisas que são difíceis de fazer. Por exemplo, quando nós pensamos em decisões,
geralmente a gente pensa em algo que está atrelado e principalmente daquilo que é a nossa cosmovisão de mundo. Dependendo da sua cosmovisão, dependendo de como que você interage, por exemplo, com a cultura, com a mídia, com a TV, com aquilo que você ouve, com as suas músicas, eu diria, dependendo disso, você vai tomar decisões, dependendo da sua espiritualidade, do grau que você tem junto à palavra de Deus, você vai ter decisões. E, infelizmente, muitos estão decidindo com base naquilo que é provido pela cultura e não pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é simples, muito simples. O problema da simplicidade da palavra de Deus é que não é fácil. É simples quando você olha, mas quando você vai praticar, aí se torna um pouco complicado. Por exemplo, confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento, diz Provérbios ou diz o Salomão, que é o grande sábio. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Se eu disser para você que decidir é fácil, e decidir precisa ter uma base como essa no seu coração, confie no Senhor de todo o coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Por que Salomão está dizendo isso? Porque ele diz que o nosso entendimento, muitas vezes, ele nos surpreende. Nós não podemos esquecer que o nosso entendimento, a nossa mente, cada um de nós fomos atingidos pela consequência do pecado que entrou no mundo. E diante disso, nós precisamos confiar, e aqui que está a proposta, no Senhor. E confiar no Senhor é fácil. Confiar a nossa vida no Senhor é fácil. Confiar o nosso trabalho no Senhor é fácil. Confiar a nossa família, o nosso lazer no Senhor é fácil. Eu creio que não, porque nós temos uma luta muito grande contra os pilares dessa cultura contemporânea, conhecida como cultura pós-moderna. E agora eu peço para que você dê uma olhadinha só no telão, porque eu tenho que passar rápido por isso daqui, eu não vou ficar aqui parado, não. A cultura pós-moderna tem como pilares a pluralização, o segundo, a privatização e a secularização. É interessante que esses pilares, por exemplo, tiram de nós a verdade. Tiram a verdade do centro de nossas vidas. Tira também os outros de nossa vida. E tira, por fim, Deus da nossa vida. Quando você olha para esse mundo pós-moderno, você está diante disso. A pluralização, ela não crê que exista uma verdade, ela não crê no absoluto. Por isso, que você tem uma verdade, eu tenho a minha. É assim que dita a pluralização. Então, qual é a verdade? Quem é a verdade? Se você chega para alguém e diz assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, elas vão dizer, não. Existem vários caminhos que levam a Deus. É a pluralização. Na secularização, você percebe que os outros, que fazem inclusive parte da nossa história, mas nesse pós-modernismo, o ser humano se tornou muito egoísta, muito individualista. E nesse sentido nós fomos roubados. Mais do que isso, onde que está Deus? No mundo pós-moderno, você não vai encontrar Deus. Existem vários deuses. Assim, muitas de nossas decisões e atitudes não são direcionadas pela nossa confiança na dependência de Deus, mas nós estamos lutando todos os dias, a todo instante, contra esses pilares. Pilares. Eu chego para você e digo, nosso grande desafio é confiar no Senhor.
Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Tem uma frase embaixo que você está lendo no telão. Eu queria que essa frase estivesse conosco durante essa palavra. Quando decidimos confiar em Deus, histórias podem ser transformadas. Você pode ler comigo essa frase? Quando decidimos confiar em Deus, histórias podem ser transformadas. Pode ler mais uma vez comigo? Quando decidimos confiar em Deus, histórias podem ser transformadas. Mas o contrário também é verdade. Quando nós não confiamos em Deus, nós podemos ter alguns problemas. Interessante quando eu estava falando agora há pouco de Abraão, mas no capítulo 12, Deus diz assim para Abraão: saia da tua terra ou da sua terra e do meio de seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus está desafiando Abraão a tomar uma decisão, e a decisão é: saia da tua terra, saia da sua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar. E é interessante que essa era uma decisão para Abraão tomar. Quando você lê o versículo 2 vai dizer que ele levou consigo o seu sobrinho Ló. A ordem de Deus foi muito clara. Quando você sair, você vai sair da sua casa, você vai sair da sua parentela e vai para o lugar. Mas Abraão começou a pensar: eu estou com 75 anos, Senhor. A minha esposa tem 65. O Senhor está dizendo, e o contexto do capítulo 12 é justamente esse, o Senhor está dizendo para eu ir para um outro lugar, e o Senhor está prometendo coisas para mim, como, por exemplo, que eu serei descendente, que eu serei pai de uma grande nação, que eu terei descendentes que vão abençoar todas as famílias da terra, mas eu não tenho filhos. Pior, minha mulher é estéril. Por isso, Abraão decidiu levar o sobrinho Ló. Porque Ló não tinha o problema que ele, Abraão e Sara tinham. Só que quando Abraão decidiu levar Ló, ele levou consigo grandes enrascadas. Ló é o tipo do parente que só traz problema para a gente. Você deve ter um parente desse. Ló era um cara abençoadíssimo, gente. O que ele fazia? Ele arrumava problema para Abraão. Tudo. Ele arrumou briga. Abraão teve que ir lá e... briga com reis. Não foi briguinha daquela que você, quando jovem, tinha na porta da sua casa, ou briguinha com a namorada. Nada disso, foram brigas. Ló é o tipo do cara esperto, que quando percebeu que já não dava mais para caminhar com o seu tio Abraão, e Abraão percebeu que não dava certo os dois caminharem juntos, Abraão então disse para Ló: é melhor você escolher para onde você vai. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló escolheu a melhor terra. Ló olhou assim para o estado e disse: eu vou para Campinas, arborizado, bonito. E Abraão ficou com uma outra terra mais seca. Enfim, não vou dizer a cidade, porque tem gente em tanto lugar aqui. Há uma confusão lascada, essas coisas. E Ló foi para um lugar, na verdade, ele quis se tornar o prefeito de lá. Um lugar que muita gente não conhece, Sodoma e Gomorra. E vocês sabem da história. Ele só ficou vivo porque Abraão, o tio, teve que interceder. Porque Deus ia destruir toda a cidade, Sodoma e Gomorra, todo mundo. Aí Abraão foi lá, fez uma oração, e ele escapou. Ele e a família, ele, a esposa e 2 filhas. E aí, a mulher, quando estava fugindo daquilo que estava
acontecendo em Sodoma, diz a Bíblia que a mulher de Ló olhou para trás, o que aconteceu com ela? Estátua de sal, morreu. E Ló então vai ficar num lugar viúvo com 2 filhas. Aí as 2 filhas, que tinham um coração muito parecido com o pai, tomam também uma decisão desastrosa. Elas olhavam para o pai e diziam assim: coitado, o cara não tem descendência, só está ele. Se ele morrer, quem é que vai continuar a família? As meninas embriagam o pai, as 2 deitam com o pai. E daí nascem 2 filhos. É um incesto. Nascem Amon e Moabe. Amon e Moabe? Pastor, você falou de Moabe domingo passado. Amon e Moabe eram inimigos do povo de Deus. 900 anos antes de Cristo, a Babilônia fez uma grande coalizão. E a Babilônia, ela foi até Judá para tirar todo mundo dali. Foram exércitos. E tiraram todo o povo. E deportaram aquele povo de judeus, milhares e milhares de judeus, para a Babilônia. Quem é que estava nessa coalizão? Os amonitas, os moabitas, os filhos de Ló. As decisões que a gente toma hoje, elas vão durar, gente, uma eternidade. É por isso que quando nós pensamos no batismo infantil, eu já falei sobre esse assunto um pouco antes da mensagem, para não ficar repetindo aqui, mas eu creio que decisões como essas que os pais fazem, e se viverem esse compromisso, podem ter certeza de que isso vai se tornar bênção para o futuro, porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender naquilo que Ele faz para com aqueles que são seus. Olha só o que diz o texto de Provérbios: mostre a direção da vida para os seus filhos, e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Aí vem a turma que gosta de paçoquinha e fica ali conversando, mas você acha que esse negócio de eu decidir pelo futuro dos meus filhos, você acha que esse negócio está certo? Você acha que está certo esse negócio de eu falar para o meu filho, ou falar para ele no futuro: olha, filha, quando você tinha lá poucos anos de vida, ou no começo, depois que você nasceu, nós batizamos você, e os pais ficam pensando assim: o filho vai chegar para mim e vai dizer: por que você fez isso sem a minha autorização? Tem uns pais que são mais malucos do que filhos como esse. Teu filho nunca vai falar isso se você realmente cumprir aquilo que você promete. Nós vamos ter problemas? Lógico que vamos ter problemas. Está aqui, ó. Nós temos uma influência impressionante com esse negócio chamado individualidade. Uma vez eu preguei aqui e falei daquela musiquinha Tu no teu cantinho e eu no meu, né? Conhece? Isso é música de igreja, viu? Do meu tempo lá. A bênção é tu no teu cantinho e eu no meu. Uma coisa interessante, 1844, um alemão chamado Max Stirner, eu acho que é assim o nome dele. Em inglês e alemão, para mim, brincadeira. Mas Max Stirner, ele escreveu algo muito interessante e que fala sobre o indivíduo e sua propriedade. E ele destacou no seu texto isso, parece que midiático. Se espalhou de uma forma impressionante. Ele diz que existem 2 tipos de pessoas: os egoístas e aqueles que são egoístas e acham que não são. Ele falou assim que você precisa ser individualista. Ele pregava isso. O indivíduo está acima da propriedade. Dizia ele que o indivíduo deveria estar acima, inclusive, da coletividade e acima da sua própria família. Ele dizia: se você tem pessoas que estão te rodeando, pessoas que estão te ouvindo, pessoas que estão te obedecendo, isso é muito bom, dizia ele. É bom por quê? Para o seu ego. É impressionante como isso se espalha. E é por isso que
pegou uma moda, porque nós não tínhamos esse problema quando falávamos em batismo infantil. A gente não tinha problemas de falar assim, quando meu filho estiver lá na sua idade da razão, ele vai decidir se vai ser batizado. Tá bom. A gente escolhe a roupa dele, a gente escolhe a escola dele, escolhe o inglês dele, escolhe tudo. Quando a gente vai escolher o futuro, a religião, a espiritualidade, a gente fica com medo. Cuidado com a individualidade. A alienação. A alienação é um outro perigo que nós estamos sempre lutando. Por quê? Porque a gente vê os problemas e a gente fica geralmente apontando e condenando. Por exemplo, eu disse aqui domingo passado, gente, precisamos orar, precisamos levar a sério, porque a represa está com 5% da sua capacidade. Lembram-se disso? Não? Presta atenção, gente. Eu disse isso. Só que hoje, eu vou dizer para vocês, gente, nós precisamos orar, porque a represa está com 3% da sua capacidade. Vai faltar água. Mas existem aqueles caras que são alienados. Eles olham para a TV, e a TV está falando assim, a água está acabando. E o camarada, ele aponta para a TV e diz assim, agora eu quero ver aqueles governantes, o que eles vão fazer. Esse partido dos PT, PSDB, e fica falando mal de todo mundo. Gente, isso é alienação. A grande pergunta é, o que você vai fazer? Para com esse negócio de transferir o problema apenas para os outros. Tome banho mais rápido, beba menos água, faça alguma coisa. Tem que fazer. Nós vivemos o tempo da experiência maior que a verdade. Oi? Foi mal. Quem não percebeu, fica na boa. Às vezes a gente está com alguma pessoa, então ela vem falar a respeito da vida, e eu tenho o costume de quando alguém quer conversar a respeito de alguma decisão, falar, aí eu abro a Bíblia. A Bíblia diz isso. Não tem como negociar com a Bíblia. Não dá. A gente sempre perde. E aí, o que acontece? A pessoa fala assim, mas pastor, minha experiência. Qual a experiência? Deus está falando do meu coração. Eu fico tão preocupado com essas pessoas que ficam, Deus está falando, Deus está falando. E às vezes eu fico também querendo ouvir. Não tem experiência maior do que a verdade, que é a palavra de Deus, gente. Mas nós estamos vivendo um tempo onde você tem que ter uma experiência, você tem que virar o olho, você tem que ficar arrepiado. Isso é muito perigoso. Vou mais além. Hoje a questão da família é contábil o negócio. É contábil. Você vai conhecer a menina bonita. Você olha para ela e fala assim, aqui está o meu futuro. Aí você vai, marca um encontro, conversa. Ela gosta, você gosta dela, marca o segundo encontro. E no segundo encontro, então, ele vai dizer para ela assim, você quer casar comigo mesmo? Eu quero. Legal. Quanto será que vai ficar esse negócio? Aí já começa a fazer conta. Depois pergunta para essas pessoas o porquê que elas estão sozinhas. Já começa a fazer conta no segundo encontro. Quando nasce o filho, nossa, vamos ter filhos? Quanto custa ter um filho hoje? Já pensou nisso? Quando você olha para a Bíblia fala que filhos, que família são bênçãos do Senhor. E nós transformamos isso num grande custo. Por isso que a gente pega tudo isso e fala, essas são as consequências daquilo que se chama independência de Deus.
A proposta de nossos primeiros pais de viverem separados de Deus trouxe tudo isso para nós. Individualidade, alienação, experiência maior que a verdade, família como custo, e a gente fica um pouco preocupado com tudo isso. Não é para menos. Por isso que é difícil decidir. Por isso que é difícil você confiar no Senhor. Confiar no Senhor e confiar no Senhor. E da mesma forma como eu fiz no domingo passado, eu vou fazer hoje. Eu quero contar histórias. E a primeira história, e eu vou ter que tomar água, que não tem jeito. A primeira história é a história de um missionário que pode ser surpreendido por Deus. Vamos ler? Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Presta atenção numa coisa. Capítulo 16 de Atos é um capítulo que fala a respeito da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo não era apenas um camarada visionário. Paulo era um camarada trabalhador. Ele não parava jamais. E é interessante que o texto está dizendo algo que é impressionante na vida de um missionário. O missionário, ele quer pregar o Evangelho. Ele quer abrir novos campos. Só que aquilo que nós acabamos de ler está mostrando para a gente que Paulo, por 2 vezes, foi impedido de pregar. Ele foi para um lugar, não podia. E é interessante que essa era a vida e essa era a decisão de Paulo. A decisão dele era certa, gente. Não era uma decisão errada. Nesse sentido, quando a gente olha para o texto, a gente pergunta, mas por que Deus estava impedindo Paulo de pregar, de fazer aquilo que ele mais gosta? A coisa chegou num ponto que quando ele estava com a sua equipe, a sua equipe aqui é ele, Paulo, Silas e Timóteo, depois fica apenas ele e Silas. Ele chega para Timóteo e fala: Timóteo, vai para a rodoviária e compra lá passagens para ir para Bitínia. Timóteo foi. E quando chegou de volta, Paulo então perguntou: e as passagens, tudo bem? Não, não tinha passagem. Não tinha passagem? Não tinha. O camarada lá disse que não tinha passagem para Bitínia. Ok, ir para a Ásia Menor. Você não tentou para Éfeso? Você não tentou para Tiatira? Você não tentou para Laodiceia? Tentei, lógico, Paulo, eu conheço você. Eu sei que você queria que eu fosse assertivo, já fui perguntando aonde tem passagens para a Ásia, porque de lá a gente começa a ir para outros campos. Só que não tinha. Deus fechou as portas, Paulo. Entenda isso. A gente começa a perceber algumas coisas interessantes, por exemplo, quando Deus não fala claramente. Gente, preste atenção nisso. Quando Deus não fala claramente o que Ele quer que você faça, você está livre para fazer o que quiser. Enquanto Deus não falava para Paulo, Paulo estava fazendo o que ele fazia. Ele decidia. Ele não precisava ficar falando: Deus, fala comigo o que eu tenho que fazer. Ele simplesmente percebeu que Deus estava dizendo não. Não. Agora não. Então ele foi para Troade. Chegou, foi no hotel. Foi dormir, cansado. E durante a noite ele sonhou.
Ele sonhou com um camarada da Macedônia, um macedônio. E esse camarada dizia num sonho: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda. Ele acordou. Deus falou com ele através de sonhos. E Paulo era um presbiteriano, melhor que a gente. Aquilo era complicado para ele. Na hora, ele passa um WhatsApp para Timóteo e Silas, marcando uma reunião. Coisas de pastor Ricardo Agreste. Timóteo, Silas, Deus falou comigo. O que ele falou? Deus falou comigo, eu tenho certeza que foi Deus, porque eu tive um sonho onde foi muito claro um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, eles entenderam que era Deus. E eles partiram para Macedônia? Não. Partiram primeiro para um lugar onde vocês vão conhecer. Repito, quando Deus não fala claramente o que Ele quer que você faça, você está livre para fazer o que quiser. Mas enquanto Deus não fala, não fique parado não. Faça alguma coisa. Decida. Decida sempre em conformidade com aquilo que é a Bíblia. Porque tem muita coisa que a Bíblia já disse, já mostrou para você, que você não precisa fazer pergunta nem para o pastor, nem para o seu marido, nem para a sua esposa. Olha o que a Bíblia diz e pronto. Mas se Deus ainda não disse, vai em frente. Vai em frente. Segunda história. Uma empresária pode plantar uma igreja. Isso aqui é muito legal. Uma empresária, uma mulher, pode plantar uma igreja. E não, antes de ler o texto, não fique pensando aqui que uma empresária vai plantar uma igreja pensando em lucros e dividendos. Não. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Mas uma empresária tocada por Deus, ela pode plantar uma igreja. Olha o que diz o texto. Partindo de Troade, onde eles estavam, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para onde? Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Paulo foi num lugar muito importante. Ali nós ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Olha só o que aconteceu. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de onde, gente? Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Essa mulher é espetacular. Uma empresária, vendedora de um tecido finíssimo para sua época, púrpura. Uma mulher que tinha dinheiro, uma mulher que não era de Filipos, ela era de Tiatira, talvez em Filipos ela tinha sua casa, de férias. Essa mulher era uma mulher temente a Deus. O texto é muito claro quando diz, ela temia a Deus. É um tipo de mulher que a gente gostaria de ter na nossa comunidade. Ela só precisava de duas coisas. Só de duas coisas ela precisava: se render ao Evangelho e ser batizada. Só isso. E é interessante que foi exatamente isso que aconteceu na vida dela. Paulo foi em busca de um lugar para orar. Lugar tranquilo, à beira de um rio. Lídia foi também com a sua família, num lugar para ficar num momento tranquilo, à beira de um rio. Paulo aproveitou que tinha mulheres ali
e começou então a compartilhar o Evangelho. Lídia ouviu o Evangelho. Lídia, naquele lugar, uma mulher temente a Deus, preste atenção porque o texto está dizendo exatamente isso. Ela teve o seu coração aberto para entender a mensagem de Paulo. Ela era temente a Deus, mas ela precisou ter o seu coração aberto por Deus, pelo Espírito Santo, para poder compreender. Foi aí que ela se rendeu ao Evangelho. E sabe qual foi a primeira coisa que ela fez depois de ela entender aquilo que é o Evangelho, aquilo que é Jesus Cristo, aquilo que é a cruz? Ela falou: Paulo, eu quero ser batizada. E o texto diz: tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Decisões. Decisões. Há quanto tempo você está na igreja de Cristo? Há quanto tempo você é temente a Deus e ainda não é batizado? Fala para mim. Quantos anos têm os seus filhos não batizados? Por que você não os batizou? Eu digo que quando nós estamos estudando a Bíblia com profundidade, e se nós não entendermos que nós e a nossa família vive uma aliança com Deus, nós estamos sendo desobedientes a Deus. Portanto, decisões precisam ser tomadas. Paulo decidiu ir para onde Deus estava apontando. E quando ele chegou ali, histórias de decisões começaram a acontecer, começaram a brotar. Mas eu vou um pouco mais além a respeito de Lídia. Sabe por quê? Eu disse que uma mulher ou uma empresária pode plantar uma igreja. Onde que está o fato? O último capítulo o último versículo do capítulo 16, o versículo 40, quando Paulo saiu de Filipos, ele ia para outro lugar, e a saída de Paulo não foi uma saída apoteótica, não, teve problemas sérios na cidade, mas quando ele saiu, ele passou na casa de Lídia, e na casa de Lídia já estava reunida ali uma igreja que foi plantada certamente por Paulo na casa de Lídia. E é interessante que Tiatira era o lugar que Paulo queria ir antes e foi impedido pelo Espírito Santo, na Ásia. Tiatira é uma das 7 igrejas de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 você vai encontrar. Uma das 7 igrejas é Tiatira. Quem será que foi para Tiatira depois levar o Evangelho? Uma mulher pode ser plantadora de igreja. Na igreja presbiteriana, uma mulher geralmente não pode ser pastora, não pode ser presbítera, nem pode ser diaconisa. Portanto, seja plantadora, mulher. Olha que beleza! Quando eu falo não pode, por favor, não se menospreze por isso, porque o ministério das mulheres nessa igreja, principalmente, são grandes demais. Mas quando eu olho para Lídia, eu falo: Deus levantou uma plantadora de igrejas. Vamos para uma outra história. Essa terceira história é de uma escrava. Uma jovem escrava que dá muito lucro, mas ela pode ser liberta. Olha o que diz o texto. Certo dia, Paulo ainda está em Filipos. Indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Pergunta: ela estava adivinhando certo aqui ou não estava? Estava. Qual pastor que não queria ter uma moça dessa, um jovem desse? Vai na frente: esses servos do Senhor, eles pregam Deus Altíssimo. Cara, é um porta-bandeira. Bonito demais. Já pensou a gente subindo aqui no púlpito? Sai de lá geralmente, vai subindo. Aí um jovem: esses são servos que vão falar a palavra de Deus. Cara, eu vou ficar
Mas olha o que acontece. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. O cara tinha uma missionária do lado dele. Falava tudo, mas vinha de um espírito maligno. Eu sei, você não acredita nisso. Eu sei. Você não acredita nisso. Negócio de espírito maligno, você não acredita nisso. É meio difícil de acreditar, eu sei. Você não acredita até o dia que você vê na sua frente. Eu quero dizer para você que eu já vi espírito, e alguns aqui já viram comigo, já vi espírito cantando música muito melhor que a gente, muito mais afinado. Demônio. Que é uma coisa impressionante. E nós olhamos para a nossa juventude e a gente percebe quantos jovens estão sendo escravos de seus senhores. Quantas moças estão vivendo hoje por aí em prostituição, ganhando dinheiro não só para si, mas para seus cafetões. Quantos jovens estão envolvidos hoje em drogas porque existe sempre um demônio por perto. Paulo mudou a vida dessa jovem. Só que Paulo mudou a vida dessa jovem, mas trouxe problemas sérios para ele e para Silas. Essa libertação custou muito caro, porque aqueles homens que ganhavam dinheiro com essa escrava, os donos, não era dono, os donos dela, que ganhavam com as adivinhações que ela fazia, esses homens foram reclamar para as autoridades de Filipos, e as autoridades pegaram Paulo e Silas, levaram-nos numa praça, prenderam-nos a um tronco, rasgaram as suas roupas e deram com varas neles. E depois de apanharem muito, diz o texto, é só vocês lerem depois em casa, depois de apanharem muito, Paulo e Silas são entregues a um carcereiro, um homem rude. E a esse carcereiro é dada a ordem: tenha esses dois em muita segurança. Muita segurança. Esse carcereiro, cumprindo ordens, leva Paulo e Silas para a prisão. E diz o texto que leva para o interior da prisão. E quando a Bíblia fala interior, a palavra grega aqui está dizendo ao mais fundo do lugar. O lugar mais tenebroso, o lugar onde não tem luz, o lugar onde tem um mofo, onde o ar é pesado, onde os ratos comem o resto das comidas. É lá que esse carcereiro levou Paulo e Silas. E pior, diz ainda o texto, que Paulo e Silas tiveram seus pés algemados a um tronco. Dali eles não fogem. Mas que a moça foi libertada, ela foi. Custou caro, custou. Vamos para a quarta e última história. Um homem simples, um funcionário público, pode ser salvo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. O que eles estavam fazendo por volta da meia-noite? Estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Eu acho que fantástico. Como é que a gente se porta diante do sofrimento, não é verdade? Os caras tinham acabado de apanhar, apanharam muito. São levados à cadeia, a um lugar horrível. E quando chegam ali, imagine a conversa dos dois. Imagine Paulo e Silas. O que nós vamos fazer agora? Paulo, você é o chefe, veja aí. Aí Paulo decide: vamos cantar, vamos orar. Você faria isso? Tá bom, Paulo. O que nós vamos cantar? Vamos cantar. É conversa de grupo pequeno. Vamos cantar uma música? Vamos. Alguém escolhe? Aquele silêncio. Então não vamos cantar. Não, vamos cantar sim. Escolhe aí, Silas. Mas Paulo,
Como é que vai ser essa música? Oh, cara, nós estamos em 2 aqui, meu. Um canta e outro contracanta. Canto e contracanto. Legal. Puxa, Paulo sempre... E aí então Silas, Deus está aqui. Não tem contracanto? Aleluia, né? Desse jeito os caras não vão ouvir, gente. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Para! Paulo falou, para! Que é isso? Silas, o que eu fiz de errado? Está escrito hino, não é corinho. Vamos cantar hino. Vamos cantar hino para todo mundo ouvir. Carcereiro está babando, dormindo lá, ele vai ouvir. Sou feliz. Cadê o contracanto, gente, né? Sou feliz. Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. É lógico que eles estavam cantando com muita mais animação. Lógico. Os outros presos estavam ouvindo Paulo orando e cantando, orando e cantando. De repente, versículo 26, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Aprenda isso. Mesmo em meio ao sofrimento, se você estiver cantando e louvando a Deus, pode ter certeza de que Deus vai agir. Saiba disso. A gente crê, mas não confia. Eu creio nisso, mas confia que Deus pode fazer isso na sua vida. Eu disse desde o início, o nosso maior problema é confiar no Senhor. Nosso maior problema para decidir é confiar no Senhor. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas, todas, não foi apenas as portas onde estava Silas e Paulo, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, estava dormindo, não falei para vocês? Enquanto ele dormia, ele estava tendo aquele pesadelo, porque ele não era crente, não era nada. Feliz com Jesus, Deus está aqui. Deus já estava tocando no coração dele. Vendo as portas da prisão abertas, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro, preste atenção nisso, pediu luz. Por que ele pediu luz, gente? Estava tudo no escuro. Lembra? Paulo estava no interior, no mais profundo. Ele pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Daqui a pouquinho eu passo os 2 últimos versículos. Interessante o que está acontecendo aqui. Vejam vocês. Quando o carcereiro percebeu que o caldo entornou, ele sabia que ele ia pagar com a própria vida. Ele sabia que ia pagar com a própria vida por causa da fuga dos presos, se caso ela acontecesse. Por isso que ele entrou trêmulo, por isso que ele pegou uma luz, ele foi ver. E quando ele percebeu que realmente as cadeias, as portas estavam todas abertas, ele quis se matar. Mas aí Paulo não deixou. Por que Paulo não deixou? Porque Paulo sabia que estava naquele lugar, Deus permitira ele ficar naquele lugar, porque Deus tinha um propósito para a vida dele. A decisão de Paulo não era uma decisão que ele estava tomando na cadeia, gente. A decisão de Paulo é quando ele estava sonhando com aquele macedônio. Paulo tinha decidido, ele sabia que Deus estava no comando de todas as coisas. E é interessante que enquanto tudo isso está acontecendo, Paulo e Silas então saem
daquela parte da cadeia. Eles ficam ali ao lado, por quê? Porque existia naquele tempo a cadeia e o zelador morava do lado, e o zelador era o próprio carcereiro, morava geralmente ao lado. Mas ainda fora da cadeia, mas fora também da casa, Paulo e Silas estão pregando o evangelho para a família do carcereiro. E eles se convertem. O que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. E serão salvos você e os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Lavou. Eu fico pensando, por que o carcereiro lavou as feridas? As feridas produzidas pelos açoites. Por quê? Que aquele carcereiro estava fazendo isso. Eu diria, ele estava preparando Paulo e Silas para um momento mais sublime da vida da gente. Mais sublime da vida da gente. Aquele carcereiro estava fazendo aquilo que a gente faz em datas importantes. Quando eu cheguei aqui hoje, a primeira pessoa que me cumprimentou disse assim: você está parecendo pastor hoje, hein? Vestimenta. Eu falei, quer dizer que eu não, às vezes não pareço. Aí eu subi, quando cheguei aqui, tá parecendo pastor, hein? Falei, gente, só porque eu estava com uma camisa rosa domingo passado? E me perguntaram, o que é isso? Nunca vi você de camisa rosa? Eu falei, vai perguntar para o presbítero Alexandre Sanvio da igreja, porque ele que deu um toque sobre isso, né? Aí eu fui na sala onde está o pastor Wellington. Pastor Wellington. Estava lá com o rapaz, conversando, bababá, e eu cheguei. Então, o pessoal que está falando da internet com o pastor Wellington aí, ele olhou para mim e disse, está parecendo pastor hoje. Gente, sabe por que eu estou assim hoje? Uma camisa um pouco mais social, uma calça mais social e de sapato? Sabe por quê? Hoje é dia de batismo. Hoje é dia de festa na casa do Pai. Hoje eu vou sair na foto. E eu quero que as crianças tenham boas recordações no futuro. Sabe por quê que Paulo e Silas tiveram seus corpos limpos? Não foi à toa, não. É só você olhar a sequência. Então os levou para casa, depois de terem sido batizados lá fora. Serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa, e alegrou-se muito por haver crido em Deus. Sabe que hora que era isso aí? Devia ser umas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Foram fazer comida? Não. Esse carcereiro, gente, ele era muito pobre, mas ele tinha, como todo pobre tem, ele tinha um cartão de crédito. Então ele usou o cartão de crédito, ele ligou lá para a Giovanetti e mandou vir um kit festa, porque de madrugada eles fizeram uma grande refeição, uma big refeição, tinha batismo, então vamos comemorar. Depois que acabou a festa naquela madrugada, Paulo e Silas voltaram para a prisão. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: pode soltar os caras. Mal sabem eles o que aconteceu naquela noite. Deixa eu terminar. Passe a Macedônia e ajude-nos. A decisão de Paulo trouxe uma nova vida para aquela mulher chamada Lídia. Eu pergunto, Deus tinha um propósito na vida de Lídia? Não tenha dúvida. Na casa de Lídia, eu tenho certeza que nasceu a igreja de Filipos. Uma jovem foi liberta. Deus tinha um propósito na vida daquela jovem, sem dúvida alguma. Eu creio que aquela jovem deve ter sido uma das grandes líderes do trabalho de juventude da igreja de Filipos. Mas Deus também abençoou a vida de um homem muito pobre, um homem que quase se matou. Deus tinha propósito na vida deste homem, o carcereiro? Eu creio que sim.
Eu creio que esse homem deve ter feito parte da liderança da igreja de Filipos depois. Gente, Deus tinha propósito não apenas para essas 3 vidas que nós vimos, cujas histórias foram contadas. Deus tinha um propósito para uma cidade. Tanto é que anos depois Paulo escreve essa carta, e nessa carta que Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão aonde? Que estão em Filipos, com os bispos, ou presbíteros e diáconos. Anos depois, tinha uma igreja ali. Podemos ler juntos o que apareceu agora? Quando decidimos confiar em Deus, histórias podem ser transformadas. Tempo de decisão. Eu queria que você saísse daqui hoje pensando nisso. Para refletir e decidir, eu queria trazer uma palavra àqueles que exercem uma liderança, seja aqui na igreja, seja no seu trabalho. E a palavra que eu tenho para você, líder, lembre-se do que disse o velho sábio: com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Líderes, se as suas decisões estão influenciando e abençoando pessoas, se estão, siga em frente. Mas se você na sua liderança tem percebido que algumas coisas estão impedindo você, pode ser que seja Deus. Pode ser que seja Deus que quer você, talvez, num outro lugar, que quer você fazendo outra coisa. Mas lembre-se disso. Você tem grandes responsabilidades. Quem sabe Ele está chamando você para passar a Macedônia. Eu tenho também uma palavra aos que são jovens ou já constituíram famílias e são pais. E a palavra também é do velho sábio, o tio Ben. As decisões que você toma na juventude vão definir que tipo de homem ou mulher que você vai ser. As decisões de Lídia, as decisões do carcereiro, em primeiro plano, foram para a sua própria família. O texto diz: todos foram batizados. Eu podia puxar sardinha para o meu lado e dizer aqui: vocês acham que não tinha criança naquelas famílias? Não, não vou fazer isso. Eu tenho certeza que tinha crianças, tanto na família de Lídia como na família do carcereiro. Mas a questão não é polêmica. A questão aqui é aliança, é reino de Deus. É saber que Jesus, na cruz, Ele morreu para me alcançar, sim, mas para que este amor pudesse ser também compartilhado com aqueles a quem eu amo e que certamente vão fazer diferença na minha vida. Portanto, esse é um passo importante para vivermos a aliança da graça. Tome decisões sábias para a sua família. Terceiro, aos que estão em busca de uma espiritualidade. Tem muita gente que está em busca de uma espiritualidade. Lídia estava. Lídia era temente a Deus e ainda não era convertida. Aqueles cujas histórias nós acabamos de ouvir foram pessoas libertas e foram pessoas que fizeram parte da igreja de Filipos. Cada um deles tinha uma espiritualidade ou não. O carcereiro acho que não tinha nenhuma espiritualidade. A jovem tinha sim, ela era possuída por um demônio, certamente ela cria alguma coisa. Lídia era. Mas é interessante que por causa do Evangelho, eles começaram a fazer parte da família de Deus. Por isso, lembre-se do que disse o apóstolo: você que está em busca de uma espiritualidade, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Creia, creia. E a todos nós que estamos aqui, eu termino. Lembrem-se do que disse o sábio Salomão. Vamos ler juntos? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará. Quando decidimos confiar em Deus, histórias podem ser transformadas. Eu queria que vocês fossem embora hoje, daqui a pouquinho, pensando, não apenas nessa palavra, confie no Senhor, mas que vocês fossem embora hoje pensando no penúltimo versículo do Salmo 23. Penúltimo. Eu sei que quando eu falo assim, a gente tem que começar do começo. Eu era meu pastor para chegar no penúltimo, né? Mas eu diria, o penúltimo versículo diz assim: eu sei, o salmista dizendo, que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Eu quero convidar você para orar. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós podemos confiar no Senhor e decidir. Sabemos sim que há muitas coisas para decidirmos na vida, tantas coisas. Mas nós queremos confiar no Senhor hoje. E saber, ó Deus, sempre que quando decidimos confiar no Senhor, histórias podem ser transformadas. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua graça, Tua misericórdia. E perdoa-nos se, porventura, nós não temos decidido certo, corretamente. Mas nós queremos confiar mais no Senhor e fazer aquilo que é certo porque é certo. Nos ajude nisso em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais pode sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus